por tudo. Caros ouvintes da live Reflorescer, o meu boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Não tem coisa melhor que a paz de Cristo nos nossos corações, muitas vezes tão atribulados, mentes tão preocupadas por uma série de problemas que aparecem na nossa vida e que nós temos que saber como lidar, né? Muitas vezes não sabemos, titubeamos, erramos, quebramos a cabeça, mas enfim chegamos a um denominador comum de acerto, principalmente quando nós estamos seguros na rocha, que é o Senhor Jesus de Nazaré. Eu agradeço bastante por estar aqui mais uma terça-feira, porque é uma coisa para mim muito gratificante. Eu amo, todo mundo sabe como eu gosto de fazer o que eu faço e como eu gosto de trabalhar para Jesus, explicando a sua palavra às pessoas, fazendo o possível para ser entendida. Então eu digo muito obrigada, mas muito obrigada mesmo, por todos os benefícios e por todas as maravilhas, Senhor, que Tu tens operado na minha vida, na vida do meu esposo e na vida da nossa parentela, sejam os filhos do sangue, gerados pelo sangue e pelo amor, ou sejam os filhos do coração, gerados pelo coração e pelo mesmo amor. Eu desejo que vocês tenham tido uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana com saúde, com bênçãos, mas se houve alguns atropelos, que estes já tenham sido resolvidos pela destra fiel de Jesus, fiel e de ferro, e que lá na frente nós possamos glorificar o nome dele por tudo que ele tem feito por nós e dizer, como disse o povo israelita, no Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isto nós estamos alegres. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Sejam bem-vindos aqueles que vão entrar hoje na live. Aprendam bastante, aproveitem bastante dessa palavra que cura, salva, liberta, arranca das trevas e traz para a luz, porque é a palavra do próprio Senhor Jesus de Nazaré. Então, na semana passada eu comentei com vocês que eu havia ministrado uma palavra no primeiro dia de aniversário desta igreja e que o tema escolhido fora os remanescentes de Israel, capítulo 9 de Romanos, versículo 27. E daí nós fomos pesquisar, fomos buscar outros remanescentes na história da Bíblia, na história do povo de Israel, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento e remanescentes no futuro. E semana passada nós vimos os remanescentes
com textos bíblicos que testificaram a nossa palavra, a nossa pesquisa. Vimos Jeremias, capítulo 42, os versículos 1, 2 e 3, e fomos explicando isso. Vimos Isaías, Velho Testamento, 28, capítulo 28, versículo 5, e vimos também o profeta Isaías, capítulo 10, dos versos 20 a 23. Coisa muito linda. E chegamos a começar. No Velho Testamento, nós vimos esses dois profetas, Jeremias e Isaías. Tem outros, mas se eu fosse me alongar, nós ficaríamos 3 ou 4 programas só falando dos remanescentes. Então, eu peguei alguns textos do Velho Testamento e agora entramos no Novo Testamento na semana passada. E eu vou tornar a repetir, né? Algumas coisas para depois nós entrarmos dos remanescentes da era futura. Da era futura. No Novo Testamento, nós vimos o capítulo 16 de Mateus, no versículo 18. Vimos o capítulo 16 de Mateus, no versículo 18, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou repetir, porque é muito forte este versículo, muito importante. Aqui é uma fala do Senhor Jesus para o apóstolo Pedro, que antes era Simão, quando era pescador, mas depois que ele se tornou um apóstolo, ele passou a ser chamado Pedro. E Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele fala assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observação: portas do inferno. Estas representam Satanás e a totalidade do mal no mundo, lutando para destruir a igreja de Jesus Cristo. Então, quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é que Satanás e todas as suas hostes, lutando para destruir a igreja de Jesus Cristo, ele jamais será vencedor, jamais. Porque o mal jamais vencerá o bem, jamais. Em hipótese alguma, pode parecer em determinadas circunstâncias, mas no final da luta, a igreja do Senhor Jesus vai prevalecer sobre as hostes malignas. A segunda observação diz assim: este texto, que é o versículo 18, no qual Jesus conversa com o apóstolo Pedro, não quer dizer que a igreja jamais cairá em pecado, nos erros da doutrina ou na
apostasia. A apostasia significa afastamento, deserção, renegação da fé. Este texto não quer dizer que a igreja jamais cairá em pecado nos erros da doutrina ou na apostasia. Porque a igreja, na verdade, não é o templo, não é o prédio. A igreja somos nós. A igreja somos nós. A igreja é composta de seres humanos falíveis, reincidentes, cheios de erros, cheios de mumunhas. Cheios de erros e cheios de mumunhas. Então, suscetíveis, portanto, de pecar, suscetíveis de erros, de errar e errar muitas vezes feio. Então, este texto não quer dizer que a igreja jamais cairá em pecado nos erros de doutrina ou na apostasia, ou seja, no abandono, na renegação, na deserção da fé. Não significa. Mas Jesus advertiu aos cristãos que muitos deixarão de acreditar e apostatarão da fé, ou seja, irão renegar essa fé, irão abandonar os seus caminhos. Ele já advertiu que é para que nós cristãos firmados na rocha, nós não nos escandalizemos com isso. O que mais tem acontecido na igreja da nossa era, eu digo como um todo, tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica, tem acontecido muitos escândalos e muitas apostasias. E se nós, que seguimos o Mestre Jesus, tomando a nossa cruz e o seguindo, não olharmos muito para Ele, que é o nosso alvo, que é o nosso modelo de vida, que é o nosso foco, nós não ficamos nos caminhos dele, não ficamos. Que são caminhos de luta, caminhos de renúncia, caminhos de, vamos dizer assim, de anularmos o nosso eu, anularmos as nossas vontades, Xanai maravilhoso, e seguirmos o Mestre, sem olhar para o que está acontecendo nem à nossa direita, nem à nossa esquerda, e muito menos no que ficou para trás. Não. Nós temos que focar nos caminhos do Mestre, nos caminhos de Jesus. Nos caminhos de Jesus. E Jesus ainda advertiu àqueles que estão abandonando a fé neotestamentária, a fé do Novo Testamento, a abandonar o pecado ou encararão a duras penas a rejeição no reino de Deus. Encararão a rejeição, ou seja, não entrarão no reino de Deus. E vamos dizer assim, que a dor maior para um espírito que perece sem Jesus, sem Deus no seu coração e no âmago da sua alma, é justamente essa, a ausência de Deus. Aquele espírito que nunca teve Deus, nunca teve Jesus, a Trindade Santa, no seu coração e que renegou a fé em Jesus, porque Jesus foi o escolhido do Pai para vir, para morrer morte indigna de cruz por cada um de nós,
e nos facultar a salvação. Para ser moído, a carne dele foi triturada para o nosso benefício espiritual, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse perecer, meus queridos irmãos, não é um perecer material, porque perecer materialmente, todos nós vamos perecer, que é sinônimo de morrer. De morrer. Esse perecer, quando o Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, João 3,16, que diz esse versículo: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O que ele está querendo dizer? Simplesmente, ele está querendo dizer que não perecerá aquele que crer em Jesus, não perecerá na eternidade, vai ter vida eterna. Porque o perecer é você viver numa escuridão espiritual completa e sentindo a ausência de Jesus na sua vida espiritual. A ausência dele é que vai doer de uma tal maneira que não há palavras para traduzir a dor que aquele espírito que perece sem Jesus vai sentir. Vai sentir, né? E o Senhor diz que aqueles que conhecem a palavra, que passam a maior parte das suas vidas seguindo ao Senhor, que conhecem a palavra toda, a Bíblia, do início ao fim, que já vivenciaram momentos maravilhosos com Jesus, já viram os milagres que ele fez, e abandonam a fé neotestamentária, a fé do Novo Testamento, eles vão encarar a duras penas a rejeição no reino de Deus. Essa é a promessa, não é minha, mas é de Jesus. E lembram-se que eu ainda falei com vocês a respeito do texto que está em Apocalipse 2, capítulo 5, né? Nós sabemos que Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse 2, capítulo 5. Aliás, perdoem. É Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, né? Que é um versículo tirado da primeira carta escrita por Jesus à igreja de Éfeso, que era uma das igrejas da Ásia. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. O versículo tirado da carta que Jesus escreveu através do apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, para a igreja de Éfeso. Ele diz assim no versículo 5 do capítulo 2: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É forte, é muito forte. E a explicação para este versículo é esta. Os crentes, os irmãos da igreja de Éfeso,
na Ásia, eles começaram perseverando, tá? Perseverando, tendo paciência mesmo diante das tribulações. No entanto, foram repreendidos porque haviam deixado o primeiro amor. Ora, isto ocorre quando o crente esfria espiritualmente, deixa de praticar a palavra, permitindo que outras coisas ou pessoas tomem o lugar que é somente de Jesus. Diante disso, o Senhor adverte aquela igreja a se arrepender e voltar às primeiras obras, para que não seja rejeitada. A mesma exortação é dita a todo aquele que abandona o primeiro amor. É tempo de abrir os olhos e se voltar para Deus. Então, o meu intuito quando eu ministro essa live para os meus queridos irmãos e amigos é que vocês aprendam bastante, conheçam aquilo que dantes não conheciam e se firmem nos caminhos do Senhor, jamais abandonando esses caminhos que vocês começaram, ou esse caminho que vocês começaram a trilhar. Então, o que Jesus quer dizer é que, apesar da ação implacável e constante de Satanás, dos falsos mestres que se infiltram no reino de Deus, das apostasias, das igrejas mornas, etc., a sua igreja não será destruída, apesar de todo o ataque. Então eu fico pensando, fico meditando a respeito desse assunto. Apesar da ação constante do inimigo e seus asseclas, porque ele anda em falanges. Ou ele vai junto, ou ele manda as suas falanges, né? Das apostasias, ou seja, da renegação da fé, do abandono do caminho que milhões neste planeta têm feito, têm praticado, das igrejas mornas, ou seja, que não são nem frias nem quentes, mas são mornas. Criam lá tipo um clubinho social que só fazem aquela coisa morna para Jesus, aquelas homenagens e tal, mas não são aquelas igrejas dispostas a pegar no arado, a arar a terra, sempre focando uma vida eterna com Cristo numa das moradas que Ele tem preparadas para nós, além de ter o foco em não perdermos a nossa salvação. Porque, do contrário, nós vamos ter muito, mas muito que explicar a Deus. Muito explicar. Deus, pela sua graça, sabedoria e poder, poderá contar. Eu chamo a atenção de vocês para este trecho agora que eu vou ler, que é importantíssimo, muito importante. Deus, pela sua graça, sabedoria e poder, poderá contar com um grupo nos nossos dias. E esse grupo é o grupo dos remanescentes da presente era, dos remanescentes atuais nas igrejas. Ele poderá contar com um grupo de remanescentes, de crentes e de igrejas que, no decurso de toda a história da redenção, permanecerá fiel ao evangelho original de Cristo e dos apóstolos,
experimentará, me perdoe, eu já estou um pouco gaga, e que experimentará a comunhão com ele, o senhorio de Cristo e o poder do Espírito Santo. O que esta explicação quer falar para nós? Ela quer nos dizer o seguinte, que nós que estamos obedecendo ao Senhor, pegando no arado, vendo quais são os propósitos dele para a nossa vida e procurando cumprir esses propósitos, trabalhando na obra dele, ajudando a quem precisa, orando para que Deus liberte os cativos espirituais dos grilhões, ferrolhos, cadeados, correntes, portas de bronze da maldição e dos vícios que mantêm esses cativos agrilhoados, aprisionados aos vícios. E também a idolatria, porque a gente idolatra muita coisa a gente idolatra. Até um filho a gente pode idolatrar. E Deus não se agrada disso. Quando a gente dispensa para aquele filho uma grande atenção em detrimento dos outros e faz tudo por aquele filho em detrimento dos outros filhos, provocando até ciúme nos outros, nós estamos idolatrando esse filho. Todos somos passíveis desses erros. E de outras idolatrias. Eu posso idolatrar roupa, eu posso idolatrar sapatos, eu posso idolatrar dinheiro que me abre portas materiais. Tudo isso é objeto da idolatria, que o Senhor Deus abomina. Mas o Senhor Jesus está dizendo aqui neste trecho que eu acabei de ler, que a igreja dele, apesar de viver num mundo de tanta corrupção, de tanta miséria, de tantos ataques, de tanta calúnia, de tanta mentira, entenderam? De tanto virar as costas para Jesus, as costas, sem entender a dimensão do sacrifício que ele fez por cada um de nós, mesmo a gente vivendo neste mundo das pessoas que valorizam o material em detrimento do espiritual, mesmo assim a igreja vai até o final com um grupo de remanescentes, que vai permanecer fiel até o fim. E não vão abandonar os caminhos, não vão apostatar da fé, vão ficar seguros na rocha que é Jesus. Passem o que passar, vivenciem o que vivenciarem, mas eles simplesmente vão continuar fiéis. Sabe por quê? Por causa da comunhão, da perseverança em Jesus, em Deus Pai Jeová, Deus Filho Jesus e o Deus Espírito Santo. Como o povo genuíno de Deus, genuíno quer dizer autêntico, desde os primórdios da humanidade, esse povo autêntico, esses crentes demonstrarão o poder do Espírito Santo contra Satanás. O pecado, contra a doença, contra o mundo e contra as forças demoníacas. E é essa a igreja que o inimigo, com todas as suas hostes, não poderá destruir. Então, o Senhor Jesus foi claro. Qual a igreja que não poderá ser destruída pelo inimigo? Ora, a igreja que não poderá ser destruída pelo inimigo
é a igreja dos remanescentes. E os fiéis da era atual, do século atual, serão os remanescentes que vão permanecer firmes até o final na caminhada com Jesus, para poder desfrutar das maravilhas que é habitar numa das moradas que o Senhor Jesus tem preparadas para nós. Eu espero, contra essa igreja firme dos remanescentes, que o inimigo e suas hostes não poderão, as ações demoníacas, o pecado, a doença, o mundo com todas as suas atrações, que são atrações passageiras e que levam muitas vezes à morte. Por exemplo, quer ver um exemplo? A gente vê, por exemplo, uma pessoa que vai para uma casa de shows, uma boate, digamos assim, participa de jogatina lá, ganha dinheiro, bebe muito, achando que está feliz, maravilhoso, que está tudo magnífico, porque tem dinheiro, porque o dinheiro abre portas, porque o dinheiro compra coisas, mas de repente sai daquele lugar, pega um carro de luxo, numa irresponsabilidade total, numa ausência de Deus na sua vida, pega um carro de luxo, vai e bate com toda a força no carro de um simples pai de família que estava na rua ganhando seu dinheiro para levar o pão para casa. Entenderam? Então, mostra que toda aquela alegria fugaz que a pessoa sentiu naquele lugar, bebidas e jogatinas e outras coisas mais, de nada valem diante diante da força divina. E ainda temos em Romanos 11:5. Romanos, que é uma das epístolas do apóstolo Paulo, no capítulo 11, versículo 5, diz assim: assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. O que quer dizer isto? Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto. Esse resto significa remanescente. Resto é igual a remanescente. Restante é igual a remanescente, segundo a eleição da graça. E o que é a eleição da graça? Vou explicar para vocês aqui rapidamente, para poder passar para os remanescentes da era futura, porque esse versículo aqui, que trata da eleição da graça, ele está no Novo Testamento, na primeira epístola de Paulo, que foi a epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 5. O que é a eleição da graça? Esta expressão refere-se ao desígnio gracioso de Deus. Gracioso quer dizer gratuito, de graça. De graça. Ao enviar seu Filho ao mundo para salvar a todos quantos nele creem. A eleição provém do propósito salvífico de Deus, antes da fundação do mundo. Olha que coisa misteriosa, grandiosa, magnífica, né? Deus o Pai manda o Filho Jesus
de forma graciosa, gratuita, de graça, envia o Filho ao mundo para salvar a todos quantos nele crerem. E de onde vem essa eleição? A eleição da graça. Ela provém do propósito salvífico de Deus. Salvífico quer dizer do propósito da salvação de Deus. Antes da fundação do mundo, isso já fora proposto no coração do nosso Pai misericordioso, que é o Senhor Deus, Jeová. A partir da vinda de Cristo, da sua morte e ressurreição, a eleição inclui todos que creem e obedecem a Cristo e ao Evangelho. Ou seja, era só para ser para o povo judeu, era só para ser para os israelitas, mas isto se expandiu para todos nós chamados de gentios. Todos nós que cremos em Jesus e no Evangelho, obedecemos a Ele, teremos o nosso galardão. Sendo assim, tanto Deus quanto o homem atuam na eleição. Por quê? Porque é um trabalho conjunto. Deus fez a parte dele, agora cabe a nós, seres humanos, quando ele fala aqui no texto sobre homem, somos nós todos seres humanos, homens e mulheres. Somos nós todos. Entenderam isso? Então, sendo assim, tanto Deus quanto o homem atuam na eleição. O alvo da eleição da graça é o homem ser santo e inculpável diante de Deus. Ou seja, pelo menos nos esforçarmos. Porque possa ter 80, 90, a gente sempre comete pecados. Sempre está cometendo, mas acabou de cometer, se arrependa, peça perdão a Deus, se arrependa que Ele é magnânimo para nos perdoar. Então, só para esclarecer isso aqui, o alvo da eleição da graça é o ser humano. Deus não trabalha sozinho, Deus mandou o Filho, era um projeto de antes da fundação do mundo, Deus mandou. E aí o que aconteceu? Simplesmente o homem ter que trabalhar para quê? Para se santificar, para melhorar como ser humano, não apenas para alcançar a graça, mas para servir aos seus semelhantes. Entenderam? E torna-se um trabalho conjunto de Deus com o homem. E ele, o homem, é o alvo da eleição da graça. E tem que se apresentar santo e inculpável diante de Deus. E para encerrar a nossa fala, eu vou ler rapidamente sobre os remanescentes de Israel na era futura. E nós vamos encontrar esta citação no Velho Testamento, no profeta Sofonias. Encontramos citação em Sofonias, porque nós falamos do Velho Testamento, os remanescentes do Velho Testamento, os remanescentes do Novo Testamento, que mostramos agora o homem trabalhando em conjunto com o próprio Deus na eleição da graça, que está em Romanos 11:5, Novo Testamento. E agora vamos fazer uma citação no profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 13, que diz exatamente assim: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira.
E na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Esse versículo, ele nos remete às afirmações de Sofonias com relação aos remanescentes futuros. Tá? Significa, porque nós sabemos perfeitamente que os remanescentes de Israel da atual era, eles se afastaram do Senhor. Simplesmente porque eles não aceitaram Jesus como Salvador. Não aceitaram. Levaram Jesus para o Calvário, para o Gólgota, permitiram que rebentassem Jesus, triturassem a carne dele, fizeram miséria com ele. Crucificaram-no. E até hoje, não vamos dizer todos os israelitas, não. Há israelitas que já aceitaram Jesus, se tornaram cristãos, adotaram Jesus como Senhor e Salvador, tomaram a sua cruz e estão seguindo o Senhor. Porque quem de nós que serve a Jesus não toma a sua cruz para segui-lo? Todos nós que optamos por seguir ao Mestre, tomamos a nossa cruz, porque fatalmente ela chegará até nós para que nós a peguemos e não reneguemos, não viremos as costas para ele, porque batalhas nós só poderemos vencer seguros na rocha. Demônios que nos atormentam, espíritos malignos que não saem do nosso pé, que não querem sair da nossa cola, eles só sairão se você estiver seguro ou segura na rocha, permanecendo, entendeu? Lendo a palavra, porque a palavra é água limpa, genuína, verdadeira, que derramada da raiz dos cabelos à planta dos seus pés, ela cura, salva, liberta, arranca das trevas e traz para a luz maravilhosa de Jesus. E espíritos maus, eles só vão se afastar de nós, parar de nos atormentar, se nós tomarmos a cruz e seguirmos Jesus. Não há outro caminho senão esse. Não há outro caminho. Então, quando ele diz o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, esses são os remanescentes da era futura. Não proferirá mentira e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados pelo próprio Deus. Serão apacentados espiritualmente. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Esse versículo nos remete às afirmações de Sofonias, que ele anunciou para a era futura, para a restauração futura de Israel. Pois os remanescentes dos judeus serão salvos, os remanescentes, e purificados de seus antigos pecados. Gente, olha que promessa mais linda. Sofonias anunciou também a restauração futura de Israel. Pois o remanescente dos judeus será salvo e purificado dos seus antigos pecados. De fato, Israel reconhecerá Jesus como Messias. E essa promessa está em Romanos 11, 26. E então será totalmente restaurado e apacentado pelo bom e fiel pastor. Vamos ver aqui Romanos, o que diz Romanos
11, capítulo 11, versículo 26. Não. Ai, Jesus, 26. Diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Olha que coisa mais linda, que promessa magnífica para cada um de nós. Romanos 11, versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. As impiedades. E ainda há mais uma conclusão aqui: poderoso para salvar. Com a restauração futura de Israel, haverá júbilo e celebração, visto que seus pecados terão sido perdoados e não mais sofrerá o juízo divino pelas mãos de seus inimigos. O Senhor, que é poderoso para salvar, estará presente no meio do seu povo e reunirá os dispersos de Israel, porque há povo de Israel disperso pelo mundo inteiro, mas no final dos tempos todos serão reunidos em volta do Senhor. Ele, o Senhor, lhes dará um nome e um louvor entre os povos da terra e derrotará seus opressores. De igual modo, antes de conhecer Jesus, o homem se encontra morto em todas as suas ofensas e pecados. Mas quando se arrepende e se entrega ao Senhor, ele, o Senhor, o vivifica, ou seja, o Senhor o torna vivo como? Espiritualmente falando. Espiritualmente. Aquele que não era povo recebe agora cidadania celestial em Cristo e passa a ser propriedade de Deus. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, 9 e 10. Certamente esse é motivo de grande alegria, pois nada se compara à vida eterna que encontramos em Deus. Eu vou ler para vocês Efésios 2:1. Efésios, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é o inimigo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Viram como aquele que é desobediente, aquele que vira as costas para Jesus, há um espírito das trevas que opera na vida dessas pessoas, nos filhos da desobediência. Efésios 2, versículo 2. Efésios 2, versículo 2. E ainda a última nota, 1 Pedro, capítulo 2, 9 e 10. Primeira epístola de Pedro, está aqui. Capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
nós que estamos pregando o Evangelho, pregando as boas novas, anunciando as boas novas. Sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Porque o Senhor quer colher de todo canto aqueles que ainda estão nas trevas. Não é prazer dele ver os seus filhinhos nas trevas, nos caminhos errados, dominados por espíritos malignos. O prazer dele é vê-los todos debaixo das suas brancas e possantes asas e protegidos pela sua destra fiel e de ferro, e servindo com amor para que nós possamos ter direito a uma vida eterna com Ele. E eu agradeço, mas eu agradeço demais esta riquíssima oportunidade que o Senhor me concede em nome de Jesus. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, bastante mesmo. Tenham anotado referências e que vocês tenham um restante de semana na paz de Cristo, com saúde, paz, harmonia, vocês e sua querida família. Vocês e sua querida família. Tá, gente? Tenham uma semana maravilhosa e voltem na próxima. Será nossa alegria recebê-los aqui. Este estudo, que nos foi orientado pelo Espírito Santo de Deus, veio dos altos céus para o coração daqueles que estão sedentos de conhecimento a respeito do caráter. Obrigada. Do caráter, da personalidade das ações do Deus vivo. Acima de tudo, sedentos de conhecerem a palavra que nos é entregue todos os dias através da Bíblia. Pois a palavra é o verbo falando, se mostrando e nos ensinando as verdades espirituais. O verbo é o Senhor Jesus. E eu lhes desejo uma semana de muitas bênçãos e vitórias. Agradeço demais, mas demais mesmo, àqueles que entraram aqui. José Vidal, muito obrigada pela sua presença constante. É uma alegria tê-lo conosco. Eu espero que você esteja aprendendo muito. Obrigada. Glória Pimentel, minha querida prima, muito obrigada pela sua fidelidade. Dá um beijo no primo Sandoval. Muitas saudades de vocês. Eu espero que vocês estejam aprendendo muito. Bena, outra prima fidelíssima, sempre constante conosco. Adair, amor da minha vida, muito obrigada pela sua presença. Beijos no seu coração. Brenner, meu assessor, que tem aprendido, não tem, Brenner? Bastante. Pastor Carlos Salles, fiel amigão, aquele amigo do peito, amigo de todas as horas. Muito obrigada. Glaucio Costa, é novo para mim. Glaucio Costa. Depois eu vou procurar lá nos comentários e eu digo para você, Glaucio, que você é muito bem-vindo, que é um prazer enorme tê-lo conosco.
muito grande. Seja bem-vindo, não venha só hoje, volte sempre. Todas as terças, das 17 às 18 horas. Se não der, depois procura no Face, no YouTube para ver. Marcos Santos é um amigo, antiquíssimo amigo da Luciana, minha filha, do Antônio, meu genro, de teatro, diretor de teatro, uma pessoa que eu admiro muito. Muito obrigada, Marcos Santos. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Esse estudo de hoje foi a conclusão de um que foi iniciado terça-feira passada e eu concluí hoje. É um prazer enorme tê-lo conosco. Volte sempre, traga mais gente, porque a finalidade dessa live é ensinar. Eu não sou uma pregadora, eu sou uma palestrante. Eu sou aquela que aprende, pratica, para depois ensinar para os meus irmãos. Essa é uma das missões que o Senhor Deus me deu e é um dos propósitos que Ele teve para a minha vida. Que Ele teve, não, que Ele tem. E eu agradeço demais. Eu desejo a todos vocês uma linda semana de paz, saúde, vitórias, bênçãos, no nome sacrossanto de Jesus de Nazaré. Amém e amém.